É isso aí, vamos relembrar tudo que a gente falou na aula hoje. Assim, não foi tanta coisa assim, né? Mas é sempre bom a gente dar uma relembrada no que rolou, sobre o que a gente falou. Joga na tela, vamos direto, sem muita enrolação. O que a gente viu aí durante a nossa aula. Assim que o assunto aparecer na tela, a gente vai estar discutindo, mas eu posso adiantar para vocês que nós falamos sobre as respirações aeróbicas e anaeróbicas, né? Lembrando que uma é com utilização do oxigênio e outra é sem utilização do oxigênio, tá? Na respiração aeróbica, a gente usa o oxigênio para quê? Para que usa o oxigênio na respiração aeróbica? O oxigênio é usado para quebra da glicose, para que essa glicose, ou seja, moléculas orgânicas, que no caso aqui eu estou falando da glicose, ela seja transformada em ATP, ou seja, quando a gente ingere a glicose, o nosso corpo absorve a glicose, essa glicose ela vai servir para geração de energia, tá? Essa geração de energia vai acontecer no interior da célula, num processo chamado respiração celular, que tem como fase a glicólise, tem como fase o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Portanto, a respiração celular aeróbica ela tem 3 fases, tá bom? Isso vai acontecer na mitocôndria, que é uma organela presente na célula. Glicólise acontece no citoplasma e ciclo de Krebs e cadeia respiratória ocorrem no interior da mitocôndria, tá bom? Outro processo que a gente falou foi a fermentação, que é um tipo de respiração anaeróbica, tá bom? A respiração anaeróbica, ela é um tipo de respiração que não utiliza oxigênio e bem menos eficiente e mais lento do que a respiração, né? Ela vai gerar também CO2, assim como também é gerado na questão da respiração aeróbica, ela também gera CO2. E nós temos aí a fermentação, falamos da fermentação alcoólica, que vai gerar, né, álcool. Falamos da respiração lática, né, do ácido lático, formado aí também nos nossos músculos, por exemplo. E falamos na respiração acética, né, ou seja, na fermentação acética, do acetato, enfim. Uma coisa interessante que eu falei, e é legal falar, repetir, por quê? Porque existem algumas dores que a gente sente quando a gente está fazendo exercício, né? E alguns alunos perguntam isso. Então, nós somos seres respiradores, a gente utiliza oxigênio. Porém, quando esse oxigênio no organismo acaba, que a gente está fazendo muito exercício ali e tal, você não fica ofegante, falta de ar, ou seja, está faltando oxigênio no seu corpo. Então ele começa, ao invés dele usar o oxigênio para pegar a glicose, né, ele começa a fermentar a glicose. Ou seja, faltou oxigênio e agora ele vai fermentar. Isso gera ácidos, né? Isso exige a presença de ácidos ali que vão fazer esse processo, né? E vão ser gerados nesse processo, fazendo com que aconteçam ali lesões nos seus músculos, pequenas lesões, mas que vão fazer com que você fique como se você tivesse machucado ali, né? Depois que você faz um exercício que passa algumas horas. Então, são formas de obtenção de energia mais eficiente, que é a respiração, né? Com a utilização do oxigênio, tá bom? E a fermentação, que é sem a utilização do oxigênio, vai também formar a mesma ATP, que é a adenosina trifosfato. Vale lembrar que a adenosina trifosfato, ela é tanto para a respiração aeróbica, quanto para a anaeróbica. Todas elas vão gerar ATP no final. Porém, na respiração aeróbica, que é com o uso do oxigênio, além dela ser mais eficiente, ela vai gerar uma quantidade maior. Já na fermentação, ela vai gerar a mesma ATP, mas além dela ser mais lenta, ela vai gerar uma quantidade de ATP bem menor, tá bom? É importante que você tenha assimilado isso, tá bom? Dá uma estudada, dá uma pesquisada, qualquer coisa, revisa a aula de novo, e eu tenho certeza que você vai se dedicar e vai conseguir aprender com muita qualidade esse assunto aí. Beleza? Vamos lá então agora para a nossa atividade. É isso aí, pessoal. Então,
Agora é o momento da gente discutir, né, de ver como esse assunto pode ser aí, pode te surpreender, né, em alguma atividade, um processo seletivo, enfim. Tá bom? Joga na tela aí, sem muita enrolação, a gente vai para a nossa atividade. Então, a fermentação, a questão 1, aliás, a fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum, apesar de serem processos bastante distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo que é comum à fermentação e à respiração celular. Qual, pessoal? A gente falou sobre isso, eu até enfatizei isso na aula. Eu falei, isso aqui acontece tanto em um quanto em outro. Agora, a partir daqui, não utiliza, né, mais o mesmo processo. Qual é aquele que precisa... Lembrando que a glicose a gente precisa tanto em um processo quanto no outro. Tá bom? E essa glicose ela vai sofrer um processo, que é a quebra dela. Na respiração, né, a gente utiliza, na respiração oxigênio, aeróbica, a gente vai utilizar oxigênio. Na respiração anaeróbica, a gente vai usar outras enzimas, né, para essa glicólise acontecer. Portanto, a glicólise é um processo que precisa acontecer nos dois processos, tanto na fermentação quanto na respiração aeróbica. Por quê? Porque essa glicose, esse elemento orgânico, ele precisa ser quebrado para formar os ácidos pirúvicos e a partir daí começar o processo de formação de ATP. Entendeu? Então, a glicólise, ela é comum às duas etapas. Tá? E se tivesse aqui, por exemplo, glicólise e formação do ácido pirúvico, também tá. Ou se não tivesse glicólise e tivesse só assim, no lugar daqui dessa resposta B, tivesse formação de ácido pirúvico, também poderia ser, né? Porque ela também é comum. Mas das opções que tem aqui é a glicólise. Tá bom? Questão 2. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1.000 metros por falta de oxigenação adequada do seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares que passam a acumular glicose, ácido acético, ácido lático, gás carbônico, álcool etílico. Lembra que eu falei, pessoal? A pessoa está lá, você está lá fazendo um exercício, aí você precisa de oxigênio para fazer esse exercício. O oxigênio ele é o combustível do seu corpo. Só que quando você corre muito, por exemplo, sei lá, se esforça demais, você vai ficando cansado, vai faltando oxigênio. Né? Vamos supor numa corrida, numa pedalada muito extensa aí. Você vai dar aquele pique inicial, mas aí com o tempo você começa a cansar, vai faltando fôlego. E quando vai faltando fôlego, é sinal que você está captando pouco oxigênio naquele momento. Né? O oxigênio não está se distribuindo de uma forma eficiente no seu organismo. Então, está faltando chegar oxigênio no seu tecido muscular. E é o oxigênio que providencia a quebra da glicose e, portanto, a produção de energia. Mas quando falta oxigênio, o que começa a acontecer? O organismo está faltando oxigênio para quebrar a glicose, ele começa a fermentar a glicose. E essa fermentação vai formar um ácido. Né? Um dos produtos dessa fermentação são compostos ácidos. E esse ácido presente nessa situação é qual? Nós falamos durante a aula. Né? É isso que essa questão quer saber. Se você respondeu ácido lático, né? Você acertou, porque esse ácido ele se forma e pode causar alguns tipos de queimadura no seu músculo. Queimadura, mas isso é tipo uma coisa prejudicial, professor? Não, é aquela dor que fica no seu organismo após uma extensa, né? uma intensa prática de exercícios, né? Que você passou ali por uma rotina de exercício que você não está acostumado. Então, geralmente você vai sentir esse tipo de dores, porque o corpo não está acostumado com aquela quantidade,
a precisar. Ele não está acostumado a necessitar daquela quantidade de oxigênio. Então, de repente, você forçou, ele precisou de uma quantidade de oxigênio que ele não está acostumado a captar, então foi necessário a glicose ser fermentada ao invés de oxidada. Então, isso causa a formação do ácido lático e todos esses sintomas aí que eu falei. Tá bom? 3. A fermentação é um tipo de respiração anaeróbia que ocorre normalmente em fungos e bactérias. São animais, ou animais não, né? São seres vivos fermentadores, fungos e bactérias. Existem 2 tipos que são fermentação lática e aeróbia, fermentação oxigenada e proteica, fermentação alcoólica e proteica, fermentação alcoólica e oxigenada, fermentação lática e fermentação alcoólica, pessoal. Tá? Repetindo, a fermentação é um tipo de respiração anaeróbia que ocorre normalmente em fungos e bactérias. Existem 2 tipos de fermentação que são fermentação lática e aeróbia, fermentação oxigenada e proteica, fermentação alcoólica e proteica, fermentação alcoólica e oxigenada ou fermentação lática e alcoólica. Se você marcou a letra E de escola, tá? Você acertou. A fermentação lática e alcoólica são os tipos de fermentação que estão listados aqui, né? Que são, aliás, reformulando o que eu falei. Fermentação lática e alcoólica é a alternativa que está apresentando 2 tipos de fermentação, tá bom? É a letra E. 4. Como se dá a fermentação láctea no homem? Tá bom? Da onde que vem o láctea? Vem do leite, no caso. Ao mesmo tempo em que as células musculares respiram durante o exercício físico, elas começam a fermentar uma parte da glicose, né? Fermentação aqui é lática, tá, pessoal? Aqui tá láctea, mas é lática, tá? Por isso que eu falei do leite, que eu me liguei no que está escrito, mas o termo aqui é lática, a fermentação lática. Ao mesmo tempo em que as células musculares respiram durante um exercício físico, elas começam a fermentar uma parte da glicose, na tentativa de liberar energia extra. Aquilo que eu falei, né? Na falta de oxigênio suficiente, ela começa a fermentar, tentando liberar uma energia a mais. O ácido lático, viu? Como está aqui, ó. Vou até sublinhar de preto aqui, ó. É ácido lático, né? Que está equivocado. O ácido lático se forma nesse processo, acumula-se no interior das fibras musculares, produzindo dores, cansaço e câimbras. Uma parte desse ácido é conduzida pela corrente sanguínea ao fígado, onde é convertido em ácido pirúvico. Beleza? Então, é assim que acontece a fermentação lática no organismo, né? No nosso organismo. Na falta de oxigênio, o corpo começa a fermentar a glicose. E isso vai formar o ácido lático, que vai produzir algumas dores, algumas lesões no nosso músculo. Questão 5. Utiliza-se a fermentação lática, alcoólica e acética na fabricação, respectivamente. Ou seja, nessa ordem, fermentação lática, alcoólica e acética. Nessa ordem. Bom, o que é que vem do leite aí, no caso? Que é a láctea, a primeira. É o queijo. Das opções que tem aqui, é o queijo, né? Então, a resposta certa é alguma que tem queijo primeiro. Então, só nesse raciocínio eu já eliminei B, C e D, porque começam com vinho e vinagre, né? Fermentação alcoólica. O vinagre, né? Ele é álcool? Não, ele é acetato. O vinagre é ácido acético. Portanto, é outro tipo de fermentação. Então, já descarta aí a A, portanto, vem C a questão número 5. Tá bom, pessoal? Então, vale ressaltar para vocês que nós falamos hoje aí sobre a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica.
respiração aeróbica utiliza oxigênio. A respiração anaeróbica, ela não utiliza oxigênio e é também conhecida como fermentação. A respiração aeróbica, que tem oxigênio, ela é mais eficiente e mais rápida e gera muito mais moléculas de ATP. O que são ATP? ATP são moléculas energéticas, adenosina trifosfato. São, de fato, é o que a gente gasta quando a gente está fazendo um exercício físico. Tá bom? Já na fermentação, são formadas ATP? São formadas ATP. Porém, num processo muito mais lento e muito menos eficiente em termos de quantidade. A quantidade de ATP produzida no mesmo tempo, em comparação à respiração aeróbica, na fermentação, nesse mesmo tempo, ela é bem menor, a produção de ATP. Mas gera aí também, tem a fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação láctica, que é o que a gente viu aqui durante a aula. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido compreender a essência desse assunto. Não é difícil. E vamos continuando aí nossa viagem aí pela biologia, que vem mais coisa por aí. Valeu!